Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Hoje é com grande prazer que eu recebo aqui Leandro, presidente do sindicato aqui dos rodoviários. Ele vai falar direitinho aqui. São muitas cidades. Eu achei que era só do ABC, eu já descobri que é das 7 cidades. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um prazer ter você aqui. É o primeiro cara do sindicato que aparece aqui pelo Podbus 64, né? E é com prazer que a gente recebe você. Eu já entendi que você é um cara diferenciado e talvez por isso esteja aí na presidência do sindicato. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou, como é que você foi parar na presidência do sindicato dos motoristas aí, eu vou falar assim, depois você corrige aí da melhor forma. Bom dia, Alex. Primeiro agradecer o convite, né? Sou o Leandro Mendes, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, né? Das 7 cidades, né? Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Caetano. Eu comecei em 95, fui cobrador de ônibus na Aviação São Camilo, trabalhei de cobrador lá por 5 anos e em 82 meu pai começou a militar no sindicato. Ele era militante, né? Nessa época aí era a época de ditadura, era uma época difícil. Ele também foi motorista da São Camilo e na época que ele entrou para militar no sindicato como cipeiro, ele teve um papel de cipeiro na empresa e começou a participar de greve, de seminários, congressos, e aí a empresa em 83 mandou ele embora. E aí ele ficou um ano desempregado, né? Chegamos até a passar necessidade na época, porque quando você ia para o sindicato, os empresários odiavam o sindicato naquele momento, né? Não queria saber de sindicato. Então foi um momento bem difícil na vida da gente, onde a gente passamos por algumas dificuldades, atraso de aluguel, não passamos fome, porque naquela época a categoria nossa era bem unida. Então eu lembro muito bem que meu pai pegava ele tinha um Fusca bege, e saía nos pontos final arrecadando alimento, tinha os fiscais, que era tudo unido, né? Fiscal, motorista, e fazia vaquinha, comprava isso, comprava aquilo, e ajudou ele. Em 84 ele foi para São José, de motorista também, na São José, e foi quando ele foi para o sindicato como diretor. E de lá para cá, ele ficou um mandato fora do sindicato, em 94, quando ele rachou, né, com o Oswaldo ganhou a presidência, e ele ficou fora naquele ano, foi o ano... E ficou 5 anos fora. Depois ele voltou para o sindicato e eu sempre acompanhando meu pai, né? Desde pequeno, minha vida, que nem eu falo, minha infância foi dentro do sindicato. Eu não tive infância de brincadeira. Meu brincar era brincar dentro do sindicato, brincar de diretor. E depois, com 13 anos, eu já comecei a ajudar meu pai também no sindicato. Com 14 anos, eu trabalhei de office boy. Naquela época não tinha motoboy, era office boy. Então, eu era office boy no sindicato. De menor, trabalhava, né? Então, minha vida inteira foi no sindicato. Eu aprendi vendo meu pai trabalhando, lutando pelo povo, e isso daí me incentivava. Eu falava, um dia eu quero ser igual ao meu pai. E aí foi quando eu fui não quis estudar, né? Só terminei mesmo a escola normal, nunca quis fazer faculdade, não tinha sonho de faculdade. Meu sonho era ser motorista, eu achava lindo, maravilhoso ser motorista. Então comecei na São Camilo. Depois, em 2000, eu saí da São Camilo para fundar o Sindicato dos Motoboy. E para me fundar o sindicato, eu precisava de ser motoboy. E aí eu fui trabalhar numa loja de ouro, que vende aqui em Santo André, de Jalmo, dono da loja. Ele era amigo do meu pai comprava corrente, as coisas lá, e eu acabei trabalhando de motoboy lá por 2 anos. Aí fundei o Sindicato dos Motoboy, fiquei 5 anos, mas não era aquilo que eu queria estar nos rodoviários. E aí eu saí de lá... A pergunta que eu sempre faço aqui, Leandro, desculpa interromper, mas a pergunta que eu sempre faço aqui para os inscritos, para quem é inscrito no canal, para quem vem aqui participar, é que eu acho que você tem. É que tem que ter diesel na veia. Tem diesel na veia aí, não? Opa! Foi pra motoca, foi mexer com o sindicato da motoca, mas teve que voltar porque o diesel puxou. O diesel meleca, verdade. O cara não deixa ele ir embora mais. É isso mesmo. E relembrando, né? Você tá falando do seu pai, conhecido e saudoso Chicão do sindicato, né? Aqui da região do ABC. Um cara que teve muita história aqui, né? Meu pai teve bastante história, né? Que nem eu falo assim, minha vida foi acompanhar, ver meu pai as lutas. Hoje a gente tem um ticket de refeição. Meu pai teve o dedo dele para conseguir, né? 6h40.
convênio médico, convênio odontológico, ticket nas férias. Hoje, o afastado, quando o cara se afasta, ele tem direito de 6 meses de convênio. Então, tudo isso daí meu pai participou. Não sozinho, mas com uma diretoria onde ele estava fazendo parte, né? Você sabe que tem a história do 64 aqui da minha marca, né? Do Bus 64. E um dos motivos, quando eu pensei no porquê desse número, ele me persegue de alguma forma. E quando eu comecei no transporte, a jornada era de 6h40 nessa época. Eu falo isso para as pessoas. E tem outros motivos do 64 que eu já contei aqui no canal. Depois eu te conto algumas delas nos bastidores. Que te acompanha até hoje, né? Me acompanha até hoje, depois eu vou contar umas histórias sobre o 64. Mas quando eu comecei no transporte era 6h40. E aí foi quando eu comecei a ter vontade mesmo. Falei, não, eu quero ser diretor de sindicato, um dia eu vou ser. E para mim ser, tem muita gente que fala, o Leandro nunca foi categoria, o Leandro caiu de paraquedas no sindicato, mas não caiu. Eu tenho uma trajetória no sindicato, onde eu lembro de todas as lutas, em 89, da greve de 11 dias, eu não participei diretamente, porque eu era de menor, sim, mas eu estava ali no sindicato, ficava lá dentro do sindicato, atendendo telefone, porque naquela época lá ia muita gente preso, tinha que acionar advogado, então já fazia isso. E aí foi quando eu aí eu trabalhei de motorista na Firenze, né? Era uma empresa de turismo, né? Fretamento. Ela foi vendida para Breda, que hoje é Piracicabana. Hoje eu sou funcionário da Piracicabana, sou motorista de lá. Tá. E me afastei, né? Para ficar no sindicato. Fui secretário-geral, nessa última eu fui vice, e agora eu sou presidente. Eu sou presidente porque meu pai se afastou, né, e deixou eu no lugar dele. Ele tinha um projeto lá de ser prefeito em uma cidade do interior, uma cidade pequena, vizinha de Presidente Prudente, onde ele foi e ganhou também. Ele foi prefeito de lá, infelizmente ele faleceu 1 ano e meio, mas chegou a ser prefeito de lá também. Começou uma história lá e hoje tem meu irmão lá terminando a história dele. Graças a Deus está fazendo um bom trabalho também, como eu estou fazendo aqui. Tive eleição esse ano, ganhei com 97% dos votos, caraca, que foi histórico, nunca existiu. Eu achei que se fosse 64% já estava bom, mas 97%? 97% dos votos. Parabéns. Foi histórico, nunca existiu no sindicato. Isso devido à luta que eu venho fazendo. Eu tive um professor, eu falo para todo mundo, que é meu pai, eu tenho que ser melhor do que ele, eu penso assim, né? Também, meu pai era ótimo, mas eu acho que eu tenho que superar ele, tenho que mostrar pro povo, porque meu pai pegou uma época difícil. Hoje eu já peguei uma época mais fácil. Eu falo para todo mundo que hoje você, tendo um bom papo, você não precisa de fazer greve. Se você tiver o respeito e saber respeitar os empresários, a gente consegue avançar bastante. Como eu venho avançando, a gente teve eu peguei numa época difícil que foi pandemia. Então você imagina eu ter que tirar o PLR, chegar a fazer uma assembleia na categoria e falar assim, ó, vocês eu estou tirando o PLR por causa disso e disso. A empresa não estava respirando. Não estava. Então, assim, o salário a gente diminuiu pela metade. Tudo isso eu tive que peitar os funcionários, que é uma coisa difícil. Difícil demais. Porque não é qualquer um que consegue chegar numa assembleia com 2, 3 mil pessoas e você falar para todo mundo que você vai tirar um PLR, porque faz falta para eles também. Ninguém estava esperando a pandemia. A pandemia foi uma coisa que caiu. Então era difícil para nós, era difícil para os empresários, mais para nós, porque os empresários têm ainda um suspiro, têm de onde tirar e colocar. Seus outros negócios, né? Então no começo a gente achava que era 3, 4 meses que depois voltava normal e o negócio alastrou. E aí chegou uma hora que os empresários falaram, ó, a gente não tem mais como fazer. Se você não ajudar a gente nesse momento, vai perder todo mundo. A gente perde, mas o funcionário perde. E o que eu pensei? Eu chamei minha diretoria e falei, ó, hoje, se a gente não conseguir ajudar os empresários para dar um fôlego para eles, a gente vai perder muito, porque eles vão ter que demitir. Então, às vezes, é melhor ganhar menos, mas continuar com o emprego. E no momento que até o empresário, ele tinha um motivo, né? A pandemia era motivo para tudo naquele momento. Né? E o governo, né? Tudo. O governo, tudo. Então... fez, né? Então foi um momento muito difícil na minha vida, é onde eu falo, eu ajudei sim, os empresários nesse momento. Ajudei não, eu acho que assim, eu pensei na minha categoria primeiramente. Contribuiu. Só que eles viram que quando eles precisou, eu fui, como fala assim, eu fui um amigo deles. Sim. Pensando no meu funcionário, mas pensando neles também. Porque senão talvez tinha quebrado muito. Haja vista aí que vocês veem aí no interior, quebrou muita empresa. Muita gente perdeu o emprego. Então, o nosso aqui não. A gente conseguiu
A vacina, eu fui o primeiro sindicato a conseguir trazer a vacina. Eu fiz um protesto na época aqui de 3 horas para conseguir mexer com o governo, com o prefeito e conseguir ser o primeiro sindicato a sair na frente com a vacina. Legal. Conseguindo a vacina para nós aqui. E aí eu tinha um propósito. Eu falei para eles que assim que passasse, eu tinha um compromisso de buscar o PLR de volta. Acabou a pandemia, a gente buscamos o PLR, peguei só a metade no primeiro ano, porque tinha ainda aquela defasagem. E agora, no ano passado, eu consegui buscar 100% do PLR de novo, que foi a única perca que a gente teve naquele momento. É claro que a gente buscamos diferente, a gente buscamos com metas. E essas metas, os empresários acabou me prejudicando, porque eu fiz até a meta, porque assim, sem meta a gente não volta a 100%. Então, minha ideia era voltar ao 100%. Se não desse certo as metas, a gente brigar para tirar, porque nunca teve meta no PLR. Então, agora, esse ano eu tenho um compromisso com a minha categoria, eu já falei que é ponto de honra meu, acabar com as metas. Mas não para prejudicar os empresários, e sim ajudar mais os trabalhadores. Porque tem empresários e empresários, como tem chefe e tem chefes. Sim. Tem empresários que vê também o lado do trabalhador, mas teve muitos que usou a chefia para prejudicar o trabalhador. E aí não é legal. A gente tem exemplo, tem a Suzano Tour de Santo André, que a gente não teve problema nenhum. Tive uma reclamação que o cara, meu PLR é 3.009, só que eu só peguei 2.000, porque eles descontaram isso, descontaram aquilo. Então é diferente de Mauá. Mauá nós temos a Suzano Tour, que é o mesmo dono. Eu acredito que o dono é até ótimo. Isso daí para mim eu vejo como chefia e não dono. Porque a chefia daqui de Santo André é uma e de Mauá é outra. A de Mauá ela não trabalha em conjunto com os funcionários, coisa que Santo André acontece. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que ter parceria, todo mundo está unido, todo mundo trabalhar por igual. Exatamente. Um ajudando o outro, porque assim, a partir da hora que só um quer ganhar, acaba prejudicando como prejudicou. A gente vai tirar as metas por causa de algumas empresas que usou disso daí para prejudicar o trabalhador. Maravilha, eu vou aproveitar falando de Suzano Tour, né, de deixar o abraço pessoal da Suzano Tour, muitos estiveram aqui já no canal, né, o próprio Wagner, que é da Suzano Tour de Santo André, os motoristas da Suzano Tour, tem alguns queridos aí motoristas da Suzano Tour, tem histórias boas dos motoristas da Suzano Tour, deixar um abraço para toda a Suzano Tour, estiveram no meu curso também, gestão de operação, vamos esperar a Suzano Tour no curso gestão de manutenção e tá para sair por aí. E aí eu falo da Suzano Tour só dando um exemplo, que a gente tem várias empresas. A gente tem Guaianazes, mas é uma empresa que eu não tenho tanta dificuldade. Nós tem a Next, né? A Next Mobilidade. Hoje a Next Mobilidade hoje tomou conta, né? Mas eu tenho muito respeito, a dona lá, a mãe, a filha, o irmão, é um pessoal que me respeita, que a gente somos amigos em termos, né? Somos amigos de trabalho. Sempre que eu preciso de um favor, sempre que eu preciso de resolver alguma coisa, eu tenho acesso direto a eles. Mas também eles também têm chefias que às vezes acabam prejudicando a gente. Mas assim, o meu intuito é mostrar para o povo, para a categoria, que sindicato hoje não é aquele sindicato de 80. Que tinha que resolver um problema com briga. Hoje a gente não resolve com briga, a não ser que não tiver jeito. A gente não esquecemos como faz greve. Sim. Se for preciso, a gente faz. Se for para dar porrada, os caras não esqueceu como é que dá porrada ainda. Espero que esse ano não precisa, né? Porque a gente tem bastante metas aí. A gente tem metas de voltar o PLR 100%, sem ter metas. A gente tem uma briga aqui que é um sonho meu, que é piso único. A gente já tem algumas empresas, a gente tem hoje a Guaianazes que não tem piso de mid. A gente tem a Metra que não tem piso de mid, a gente tem a Suzano Tour que não tem piso de mid, então a gente hoje só tem o problema de mid só com a Next. Tá. Então eu sei que é hoje que toma conta no mercado, é a maior empresa, sim, mas sim. Assim, não vou prometer para você, esse ano eu consigo tudo, porque eu tenho 5 anos para conseguir o meu objetivo, que é tirar a meta, né, do PLR, piso único, convênio médico. Hoje a gente já tem gratuito para o titular, a gente pede mais um beneficiário dele, a mulher ou um filho, então o titular e mais um dependente. A gente tem 1 hora de intervalo de almoço, que a gente tem hoje 2, a gente quer mudar para 1 hora, então a gente tem bastante coisa. Eu não consigo fazer tudo em um ano só, mas eu tenho 5 anos para resolver esses problemas. Eu tenho certeza aí com a categoria, fé em Deus aí, que a categoria estando unida comigo, eu vou longe. Amém. Amém. Eu também, assim, eu vejo uma energia diferente aí, Leandro. Eu te falei, assim, até quando você chegou, falou, o canal, a gente sempre buscou o propósito aqui de conectar mais pessoas e trazer informação, né, e falar bem do nosso setor também, que é o principal ponto do nosso canal aqui. O Pod Bus 64 está uma vez por semana mostrando um lado bom dos profissionais do ônibus, desses caras que às vezes nunca apareceram também.
né? Porque a televisão, a mídia aberta lá, todo dia que você liga, tá falando mal do ônibus. E eu já reuni alguns empresários, alguns profissionais do setor e falei, gente, a televisão tá falando todo dia mal da gente. A gente vai fazer o quê? Né? Então o canal veio para mostrar o outro lado, mostrar o lado bom. Aqui a gente não fala de tragédias, ele nem fica buscando problemas dentro do setor de transporte, né? Apesar de a gente estar aberto para todos os assuntos. Né? Mas o cara falou, vamos contar um acidente? A gente conta um acidente, mas depois vamos falar o que ficou bom depois do acidente. E eu acho que a sua presença aqui é para trazer essa vibe diferente do sindicato agora, que é um sindicato, eu vejo um sindicato mais sereno, mas o compromisso é o mesmo. Né? Para conquistar, você não precisa ser duro para conseguir atingir os objetivos aí. Você tem que ser duro com o problema, não com as pessoas. Né? Eu acho que você está criando ou já criou um relacionamento bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Vai vir o cara do sindicato aqui no Podbus, e os caras vão vir aqui para dar porrada aqui em alguém, né? E a gente está vendo aqui que não é isso, que o objetivo é... Você tem os objetivos da categoria aí, está defendendo eles e está defendendo com inteligência, com proximidade, né? E com conversa com os empresários, que é o outro lado do setor também. Né? E aí, quando você fala desses pontos, né? Dos requisitos aí do acordo entre o sindicato dos funcionários e dos patrões, é um ponto que eu sempre falo, e eu já critiquei isso em outras oportunidades no curso aqui no canal. Eu digo sempre assim, o que esses caras conversam na hora de decidir esse acordo coletivo, que eles não escrevem direito no acordo coletivo, porque às vezes o acordo coletivo não é claro para quem é o profissional da área. Eu sou o programador escalante e dou curso de formação para programador escalante. Aí eu falo para os caras, primeira coisa que vocês precisam saber é o acordo coletivo, é ali que está a regra do jogo. E aí tem cara que nunca viu o acordo coletivo e às vezes o que viu, quando a gente pega o acordo coletivo, não está claro esses requisitos que são colocados lá. Explica um pouco pra gente como é que funciona esse acordo e como que acontece essa reunião do acordo, que são os direitos, né, dos profissionais. Isso, todo ano, no mês de maio é a data base. Um mês antes, a gente tem que mandar, né, a pauta para o sindicato patronal, e quando a gente monta essa pauta, a gente faz uma assembleia antes com a categoria para perguntar o que ele quer que melhore, o que ele acha que a gente tem que colocar, não que a gente vai conquistar. Mas o que ele vocês vão buscar? Gostaria, porque assim, nada mais justo do que esse pessoal trazer pra gente, porque eles que estão na rua, eles que estão no dia a dia, passando por isso, passando por aquilo, que nem você falou aí. Então a gente pega, faz a assembleia, monta a pauta junto com a categoria, manda essa pauta pro sindicato patronal, e aí dia 1º de maio, a partir do dia 1º de maio, eles chamam a gente para sentar e negociar. E aí a gente começa as discussões, o que a gente consegue, as brigas, né? É legal também que, assim, eu quero fazer mudanças esse ano, eu quero fazer comissão. Da vez de eu e mais 3, 4 diretores meu negociar, eu quero montar uma comissão de funcionários das empresas, Show. Militantes, ocipeiros, para levar junto, para eles começarem a acompanhar, participar e ver como que funciona uma negociação. Porque às vezes você faz uma assembleia lá, você fala, eu quero isso, quero aquilo. Aí você chega lá, eu pedi 10%. Pessoal, a gente hoje pede lá, vamos pôr aí, o salário da gente aumenta em cima do NPC, né? Então, esse ano o NPC está medindo em torno de 3,8, mais ou menos. Tá. Então, seria 3,8 e a gente pede lá 10 de aumento real. Só que, na realidade, o aumento real vem 1%, 1,5%. A gente pede 10 porque você tem que colocar lá em cima percas. Bater base para brigar. Um monte de coisa, né? Então, assim, a gente jamais vai vir isso. Então, quando você faz a assembleia, o cara fala assim, não, 5% não, vamos supor que o empresário mandou 5%, mas tem 3,8% de aumento real. Então, a gente já tem 1,20% de aumento real. Aí, o que o cara fala? Não, eu quero 12%. Mas aonde ele tirou 12%? Eu fiz um seminário agora, semana retrasada, para explicar isso. Levei um cara do Diese para o cara explicar como que funciona o aumento. Porque é muito fácil eu chegar aqui em você, eu sou seu funcionário, e falar para você, não, eu quero 15%. Mas em cima do quê? Você tirou do quê? Porque você tem que tirar a cesta básica. Quanto que custa hoje a cesta básica? Quanto custa uma carne? Quanto custa o leite? Então, tudo o Diese pega do ano, faz a soma e dá o aumento. Então, não tem mágica. Então, aí fica ruim. O cara... E ele começa a gritar 1, 2, 3, vai um grupinho lá no sindicato, começa a agitar isso. E aí aquelas pessoas que não têm conhecimento de uma convenção, não sabem como funciona uma negociação, acaba, às vezes, indo no embalo dessas pessoas e acaba prejudicando uma assembleia.
Então, assim, meu intuito é fazer a comissão levar eles discutir, ver o empresário colocar também os problemas que eles têm do lado deles, aumento de pneu que eles falam, combustível, ônibus que tem que trocar frota. Então tem tudo, tem tudo isso aí. Então a gente tem que levar para eles participar e ver essas trocas. E a convenção é legal o que você falou. Até eu sei que bastante gente assiste aí, eles procurar o sindicato, porque todos que são sócios têm direito à convenção coletiva, para eles terem isso em casa. Entendeu? Saber qual que é. Ou se não, também até se me deu uma ideia legal, a gente montar, fazer um... Como que se fala? Não uma convenção inteira, mas pegar os principais pontos que interessam ali. E colocar, fazer uma cartilha para eles e a gente está entregando. É uma boa ideia que você deu aí. Você sabe que no curso de gestão de operação, eu vou falar mais um motivo do 64, tá? No curso de gestão de operação, que é esse curso que eu criei em 2021, era para ensinar também os profissionais. A princípio era para gestores de operação. E depois passou a vir motoristas, cobradores, fiscais, veio empresário, veio estudante de logística. E o 64 está no meio dessa conta também, porque quando eu fiz o estudo lá em 2021, eu peguei 10 anos de consultoria, várias empresas, e eu tinha acesso aos dados financeiros das empresas por fazer melhorias de custo nas empresas, né? E aí, quando eu fiz uma média do custo operacional, que é quanto a empresa gasta com mão de obra, com encargos, mais diesel, peças e pneus, são alguns pontos que você falou aí, isso já era 64% da receita. Ou seja, sobrava 36% para pagar as outras coisas, um aluguel, um investimento de frota, um passivo. E aí, quando eu chamo a galera que é do busão, que é do transporte profissional do ônibus, e coloco esse conteúdo aqui, os caras falam, pô, a empresa de ônibus não tem resultado financeiro. Porque 64% ia já na mão de obra, diesel, peça, pneu. Sobra 36% para pagar todo o resto. Sobra o que para o empresário? Muitas vezes nada. E aí é nessa conscientização que a gente também busca aqui mostrar para os profissionais que a empresa já ganhou muito dinheiro no passado. Sabe disso. Nos anos 90 era diferente. Nos anos 80 era melhor ainda. Quanto mais antigo ficar a nossa história, melhor é o resultado. Né? O que acontece é que as empresas foram espremidas com a tarifa nos últimos anos, por conta de barulho, inclusive, né? Por questões políticas, que eu nem entro no mérito aqui, mas o custo operacional não deixou de aumentar. Né? O diesel eu tive cliente gastando 64% da receita só com diesel, na alta do diesel anterior. Então, como que ela sobrevive? Não sobrevive. E aí as empresas que quebraram durante a pandemia ou pós-pandemia com a alta do diesel. Mas é importante a gente mostrar que não só o pedido do aumento, né, do percentual do aumento, como você falou, precisa ter alguma referência para você pedir 10% ou 12% ou 6%. E o custo da empresa também. Os gestores precisam ter essa referência para saber até onde consegue chegar. Porque senão a conta não vai fechar no final da história. Né? É mais ou menos isso. Claro que eu também não vim aqui para fazer política, mas hoje a gente tem o problema da tarifa. A tarifa tem quando é ano de eleição, os caras não dão tarifa. E aí como que a gente pega reajuste? E a gente tem que buscar reajuste. Pois é. Porque a gente entende o lado da empresa, mas a gente entende pior o do funcionário. Com certeza. Porque assim, a gasolina não para. O cara tem um carro, tem uma moto. O alimento também não para de aumentar. Então assim, um puxa o outro. Do jeito que a empresa tem os gastos dela, o motorista também tem. A maioria paga aluguel, tem filho na escola. Tudo aumenta, então, né? Então tudo aumenta. Então, assim, é uma coisa puxando a outra. E as prefeituras, se ela não der o reajuste de tarifa, acaba atrapalhando a gente. Sim. Ela, às vezes, quer fazer o oba-oba com a população e acaba prejudicando os motoristas. Hoje você pega aí um motorista aí, em 80, em 90, não tinha o ônibus que você tinha que ir lá, apertar um botão, catar o cadeirante, colocar. Hoje a gente tem um motorista, hoje a gente já não tem mais cobrador, tem poucas empresas que têm cobrador. E hoje a gente tem um motorista que ele tem que prestar atenção no trânsito, porque hoje mudou tudo as leis de trânsito. É outro. O trânsito é outro. O cara tem multa, se ele não tomar cuidado com o farol, ele é multado. Se ele parar fora do ponto de ônibus, vem a MTU ou SA Trans ou de São Bernardo, seja lá de onde for, multa ele. Ele tem que dar atenção para o cadeirante, ele muitas vezes tem que ir lá,
subir o cadeirante, o cara pega, esse ônibus passa tal lugar, ele tem que dar atenção pro cara no ônibus, ele tem que cobrar, então assim, a gente tem que entender isso, os empresários também têm que entender essas dificuldades, então é por isso que assim, para mim foi muito importante esse convite, para me mostrar para os empresários também que a gente não está contra ninguém, mas que eles vejam com carinho também o que o funcionário dele passa, porque é fácil o chefe dele ir lá e punir, é que nem eu falei, às vezes o empresário nem sabe o que acontece na rua. Às vezes o cara tomou uma multa lá de farol porque ele passou, ele está no articulado, ele passou o farol amarelo, o articulado é 2 ônibus, bem dizer, quando termina passar a traseira do ônibus já está no vermelho. Sim. A gente teve um problema em Santo André, recentemente lá com uma empresa, que a gente foi lá e mostramos, provamos para a SA Trans que estava errado e eles corrigiram. Então, muitas vezes o problema não é nem do motorista, mas tem lugares que não está nem aí. É mais fácil cobrar do motorista e deixar o problema do que resolver o problema. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu falo aqui, Leandro, sobre essa questão de disciplina, né? Isso é pauta até no curso de gestão de operação também, que eu tenho falado para alguns colegas do setor e até para empresários, e a gente fez até evento falando sobre isso, que a gente não acha mais certo existir um setor de disciplina nos dias de hoje, numa empresa de ônibus, que não tenha regra e que não tenha a sanção disciplinar estabelecida. Eu acho que isso é um ponto. Agora, é chato você falar, pô, o cara é um pai de família, é um profissional, ele vai lá, tem que passar lá na disciplina. Eu acho que nem combina mais. Então a gente andou orientando algumas empresas, alguns setores de disciplina, famoso setor de disciplina. Eu já trabalhei no setor de disciplina, né? O sindicato falava, né? Porque eu estava coagindo os funcionários a fazer a coisa de direito com base de ameaça. Mas talvez eu era imaturo também e eu era muito mais duro do que sou hoje, né? Eu falava aqui, ó, descumpriu a regra, ou assina, ou se não assinar, tá válido do mesmo jeito. Acho que hoje em dia a gente não deve aceitar mais isso, né? Hoje o profissional, o mundo mudou, né? O ser humano está evoluindo e não cabe mais o pai de família ser disciplinado. Tá bom, vai ter o setor lá administrativo, operacional, para o cara tratar do problema dele, mas é chato falar, chama o cara para disciplina, chama o cara para tomar gancho. Eu acho que não é nem o que vai acontecer, porque se o cara descumprir uma regra, ele tem que entrar no critério disciplinar da empresa, e é um critério muitas vezes que o sindicato está de acordo, inclusive. Na maioria das vezes que eu estive com esse assunto, o sindicato sabia, vai ser então uma advertência verbal, depois vem a escrita, depois vem a suspensão de 1 dia, 3 dias, 5 dias. Em alguns lugares tem a carta de última oportunidade para depois chegar na famosa JC, justa causa. Hoje não chega mais, cara. Hoje eu acho que o mundo hoje é diferente. Mas tem muito ainda com disciplina, viu? Eles acham mais fácil do que pegar uma psicóloga ou um amigo, colocar ali para saber o problema. É que nem às vezes o cara tá faltando bastante. O que é mais fácil? Manda embora. Dá gancho, faz isso. Mas ninguém vai lá e pergunta, por que você tá faltando? Você tá com algum problema? Tem cara aí, tem um monte que veio da Bahia. Você sabe que a gente tá com falta de motorista aqui. Não tá achando mais motorista. Você sabe que eu tava alocando um carro numa locadora recente. O carro tava na manutenção, foi na locadora. E tinha um motorista lá, era um motorista de ônibus, e estava com um carro alugado também, aí ele falou, e eu peguei a conversa ali no ar, que eu falei, motorista de ônibus, eu já fiquei ligado, né, para ouvir o que estava acontecendo. Ele estava alocando o carro e ele veio da Bahia para trabalhar aqui, como tantos outros aí. E aí, o que acontece? Muito desses está tendo problema lá na Bahia, porque o cara está acostumado lá, com a mulher, com o filho, e o cara vem para cá, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o cara começa a ter saudade, ou a mulher está com dificuldade. E ele procura a gente, fala, eu vim para cá, tô passando por isso. Tem cara aí que já venceu as férias dele 1 ano, ele fala, não tô aguentando saudade da minha filha, minha mulher, ou minha mulher morreu a sogra, morreu não sei quem, tá passando por isso. Pede para eles me dar uma férias. Aí você vai lá e fala, adianta a férias desse cara, ele já deu 1 ano. Sabe, tem como a empresa fazer isso, mas a empresa não quer saber. Ela fala, não, eu preciso dele trabalhando. Nós não tem, nós está com dificuldade. Você sabe que, Leandro, agora eu vou fazer o advogado aqui da empresa. Às vezes a empresa, ela gostaria de saber, mas ela não sabe porque quem está na frente não está levando para a empresa. Né? O que eu te falo. Muitas vezes o empresário não é ruim. Não é ruim. O ruim é a chefia ou algumas pessoas que estão lá. Porque assim, a partir da hora que eu acho que a empresa chega, olha, o que você tem? Eu tô olhando aí, esse mês você faltou 5 vezes, tá com problema de saúde? Eu posso te ajudar?
Tem muito aí que tem assistência social a Metra aqui, ela é uma empresa que ela faz isso. Ela procura saber, esse cara tá faltando demais, deixa eu ver o problema dele de saúde, se ele tá com dificuldade de marcar exame, porque hoje também tem o convênio, você sabe. Você tá morrendo, o convênio tá empurrando lá, se tem cirurgia, passa para frente. Então a gente sabe disso daí. A gente negocia com o convênio também, a gente tem dificuldade nisso, procuram a gente. Mas tem muita empresa que não, é mais fácil punir o cara. Olha lá, vamos lá. Vou sugerir então as empresas que têm o setor disciplina, muda o nome de disciplina para investigação de causa. Quando você investiga a causa do problema, normalmente não é o que aparenta. Né? A gente tem um trabalho desse com implantação de norma ISO 39001 agora, né? Que é de segurança viária, que é para buscar o acidente zero e está investigando a causa. E muitas vezes a causa do acidente, nessa norma, implantação dessa norma no ônibus, a gente não busca quem é o culpado do acidente, por exemplo. A gente busca quem é o responsável. E não importa quem é o responsável, a gente quer saber o que causou. E muitas vezes é um problema de família, é um problema emocional, é um problema de saúde. Né? Eu tenho um caso que eu já contei, que é interessante. O motorista ele já estava numa situação difícil, porque ele já estava descontando muito de avarias e acidentes que ele estava pagando já. E aí, numa investigação de causa do problema, o motorista é ruim, ou o motorista está com problema, ou esse motorista é aquilo. Vamos investigar a causa direito. O cara tinha glaucoma, ele não enxergava. E aí, por que ele batia? Porque ele deixava para frear muito em cima, caía passageiro, se envolvia em acidentes. Então, qual que era a causa? Era causa relacionada à saúde, a visão do cara. E estava a empresa achando que o cara era ruim. Então, eu acho que investigar a causa é muito melhor do que só punir e culpar. Eu nunca fui a favor da punição, porque eu acho que ela não resolve, ela piora o cara. O cara vai descontar no carro. Você é o dono do carro, o dono da empresa, você vai punir o cara, quando ele voltar ele vai descontar no seu carro. E aí isso vai refletir lá nos seus 64% de custo operacional ou mais, porque o cara vai pisar com raiva no seu carro. É verdade, eu sempre falo isso daí pro pessoal, a gente comenta, fala, a partir da hora que você tem o seu filho, você chega em casa, seu filho é pronto, você cata ele e bate. No outro dia pronto, vai chegar uma hora que para ele bater... Já que não dói mais. Não dói mais. Então ele vai falar, para mim tanto faz. Não Agora resolve. você pega o seu filho, põe de castigo, conversa, eu acho que muda muito. Então a empresa é a mesma coisa. O dono tá lá, não tá vendo, mas o chefe ele quer dar... Fala, não, quero que meu patrão chegue aqui e fale, opa, tá bom para mim, tô ganhando. Então assim, não é assim que funciona. Antigamente tinha muito disso, o sindicato pegava, o chefe começava a aprontar muito, os caras iam lá, parava a empresa, a hora que tirar o chefe. Então a gente evita disso. Entendeu? A gente tenta, a gente conversa. Eu converso com as empresas e falo, pega exemplo de outros, não vou dar nome aqui, mas a gente tem chefes aí que é amigo. Pega o meu exemplo, meu nome já foi pro jornal do Chapéu. Era Chapéu de Bico o nome do jornal? Ainda é ainda? Meu nome quando eu era agora não pode pôr mais. Fiscalização ostensiva, meu nome apareceu algumas vezes lá. Agora a gente não pode mais, senão dá processo. Eu falei aqui um sindicato de uma outra região de São Paulo que já parou a garagem por causa de mim lá atrás, né? Mas eu acho que isso também serviu para eu entender qual era o propósito do sindicato e entender que estamos de olho. Estamos de olho, isso aí. Isso daí a gente usa. Usa ainda, então. Meu nome já teve lá. Mas você vê, eu acho que eu tinha uma outra abordagem naquilo, porque eu aprendi daquele jeito. Eu já contei várias coisas aqui que eu fazia. Que você pegou Você nos foi fiscal, né? Fiscal era para complicado. porrada, né? Apesar de eu não ter altura, chegou o cara que... Já pensou? Como é que troca com os caras altos desse aqui? Juntou os três altos. Tava quase batendo no teto aqui. Só que eu era baixinho, mas eu fazia, porque qual que era a regra? Mas naquela época era pior, né? Era pior. Hoje eu acho que todo é bem mundo mais... armado. Eu andei armado, eu já falei aqui já. Era fiscal, então tem que estar com a arma na cintura. Senão... Hoje em dia é outro movimento, cara. Eu acho que o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram e o transporte também evoluiu. Os profissionais do transporte evoluiu. Tá aqui Leandro Mendes, sindicato dos motoristas aqui, dos motoristas do ABC aqui, e mostrando que o sindicato também evoluiu. Né? Uma outra abordagem, o propósito é o mesmo. Proteger e dedicar, né, aos direitos do profissional, mas eu tenho uma abordagem mais inteligente que eu vejo aí. E a união, né? Também eu acho que a gente tem que estar unido. Como na época de 80, 90, a gente volta de novo, tinha muita união. Um cara roubasse um ônibus, naquele tempo não tinha nem roubo, era difícil, mas o cara roubasse um ônibus e o motorista conseguisse parar, parava todo mundo e
quebrava o cara no pau. Hoje não, hoje se o cara passar e ver roubando, ele vira pro outro lado e vai embora. Então é o quê? É falta de união. Sabe que tem uma greve, Entendeu? eu acho que foi 99, 2000, eu não sei se foi a de 98. Eu tô tentando recordar aqui agora, aqui no ABC, e que o Gabriela Eletrônica, ainda tem o Gabriela tem. ainda? O Gabriela renovado, Eletrônica me mas- perseguiu, porque eu trabalhava na ABC na época, Porque deu né? trabalho, hein? E a gente rodou pelo corredor de trólebus, saiu com 10 ônibus da garagem da ABC, o pessoal do sindicato tava lá no bar do João lá, e aí o farol fechou, eu saí com um Gol, fechei em um outro lugar e os ônibus saíram ao sentido ao contrário, da Anchieta. E aí entrou no Ferrazópolis e pegou o corredor. E aí a cada viagem que ia para Santo André e voltava, a Gabriela fechava um carro, quebrava, mandava recolher. E a gente rodou quase que o dia inteiro. Né? Até que o último ônibus foi parado pelo Gabriela de novo. Mas é uma história que eu lembrei agora e mesmo fazendo isso, eu era o cara que estava puxando a fila com um golzinho da empresa, tinha um polícia, em algumas viagens foi um polícia, depois o polícia cansou, colocaram um bombeiro do meu lado, eu era só o motorista do golzinho para coordenar essa operação, mas não tinha problema com os caras, porque eu era da parte da fiscalização. Né? Então eles não tinham. Eu era o pelego já contratado, né? Assim que chamavam naquela época, mas foi uma história boa. Eu não sei quem estava naquela época. Eu acho que tanto o policial quanto o bombeiro, eu não sei se eles estão vivos ainda. Já faz muito, eles já eram antigos da empresa, né? Nem sei se estão vivos, não tive mais contato, mas deve ter gente lá na ABC que ainda lembra dessa história aí. A Gabriela existe, não é a mesma, né? Mas esse daí é um nome, uma tradição, a Gabriela. Então a gente só trocamos ônibus, né? Porque era uma Gabrielinha, chama Gabriela. Até o pessoal fala assim, por que Gabriela? É alguma mulher? Não, era o ônibus modelo, que... né? o modelo era a Gabrielinha, né? Daqueles ônibus. Então a gente colocou a Gabriela Eletrônica. A gente tem até hoje, eu renovei agora, coloquei um ônibus novo, né? Mas mantive nome, tudo certinho. E hoje a gente, claro, naquela época fazia greve, era estilingue, furava pneu. Tudo que imaginar. Então hoje já não dá mais para fazer essas greves, porque hoje tem câmera, tem tudo. Celular para todo lado. Então a gente toma muito cuidado, a gente tem até medo de greve, de vir alguns pessoal de fora e quebrar ônibus, ou Deus me livre, machucar um motorista. Então, assim, pelo menos comigo, os protestos que eu faço, eu já uso outras artimanhas. Tem hoje celular, que você tem hoje grupos, montar grupo, pedir pro pessoal não parar na rua. Você tá usando o digital para ao seu porque favor. assim, se eu for na frente da garagem, eu não posso impedir do cara ir e vir. Então, se o cara falar, às vezes o cara entrou na empresa, o chefe vai mandar ele sair. E ele vai sair. Às vezes não é nem vontade dele, mas o chefe apertando ele lá dentro, ele tem que sair. Então, o que a gente pede? Para o cara não entrar para dentro da empresa. Né? Então, a gente fala, ó, não vai trabalhar, ou vai e fica aqui fora, a gente tenta impedir do cara entrar para dentro. Ou tá na rua, a gente liga, tira a chave do ônibus, fala que tiraram, joga fora, que aí o ônibus fica parado ali, Sim. até vir outra chave, reserva, vai dar tumulto, vai Mas ficar não quebra, parado. por favor, mas não quebra. Não quebra porque hoje, depois alguém tem que pagar essa conta. E às vezes pode sobrar pra gente Vai do sobrar. sindicato, entendeu? Então a Exatamente. gente tem medo disso. Então por isso que eu falo assim, pra gente ir pra uma greve, a gente tem que pensar bem, fazer tudo certinho, fazer documentação, 72 horas antes, tem que ter. Não é fácil. Às vezes o cara fala, vem aqui na minha garagem e para, porque vocês não param, não sei o quê. Mas não é só ir lá parar. Parar é fácil. E depois? Tem que fazer. E tem um jeito Tem certo multa, de parar. Né? tem isso, Legalmente tem você tem que fazer isso direito. E senão hoje tem sai lei, caro. né? Hoje mudou. Então, assim, por isso que a gente pede para os empresários, quando a gente vai pedir alguma coisa, para tentar também colaborar, para não ter que ir a ferro e fogo, porque a gente perde, eles perdem, o motorista perde, todo mundo perde. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Hoje a gente tem dificuldade de motorista, a gente sabe que se a gente parar aí, eles não vão conseguir motorista. Isso o tempo inteiro aqui. Igual antigamente, eles paravam, colocavam uma placa lá, precisa de Fazia motorista. fila. Fazia fila. Hoje já não tem isso. Eu administrei fila em porta de garagem, como sendo da operação, de organizar a fila para os caras serem entrevistados, passar pela entrevista e fazer o teste de volante. Muitas vezes, quando parava, eu lembro, o cara chega lá para pegar o serviço, já pega o ônibus, já vai trabalhar porque estava em greve. Aí o cara precisando do serviço, o que ele fazia? Quebrava, saía para rua, os caras quebravam. Quantos que não machucou, não ficou cego, por causa de greve, a gente sabe tudo isso. Você sabe que tem uma história, agora uma história saudosa do meu avô, né, o seu Tota, que ele era cobrador, e eu sabia que tinha, eu não trabalhava ainda na empresa, mas eu sabia que tinha greve, porque ele me acordava e falava, pega a moto e vamos me levar. E o velho tremia para andar na moto, só que era o único jeito que eu podia levar ele, eu era menor ainda, eu dirigia a moto,
Naquela época acho que podia muita coisa que hoje em dia não pode, né? Quer dizer, não podia, mas se fazia. Acho que tanto eu como um jovem que dirigia e que trabalhei, que andei armado, como o sindicato que às vezes quebrava mesmo as coisas. Eu acho que isso vai ficar lá no passado. Mas eu me recordei do meu avô, me acordava 3 horas da manhã, falou, levanta e vão me levar para a garagem porque tá de greve. E eu vou trabalhar assim mesmo. Né? Ele furava as greves, só que ele chegava na garagem, o chefe, o diretor, não colocava ele para rodar, porque ele já estava idoso já, né? E já tinha, acho que, feito muito já, né? Trabalhado bastante, mas ele falava, não, deixa seu Antônio lá pro final da fila. Se precisar, ele vai, mas sempre dava um jeito dele não sair na greve. E depois eu fui descobrir isso participando, né, dessas operações aí. E hoje eu sempre falo, se a gente ir para uma greve, a gente tem uma grande chance de sair vitorioso. Hoje a gente não sou contra o motorista do Uber, do 99, táxi, enfim, hoje tem um monte de aplicativo, tem de moto. Eu acho que assim, o desemprego está muito grande ainda. Então, assim, tá cada um tentando sobreviver do seu jeito, mas tá. Eu acho que tem que ter algumas regras, né? Porque assim, a empresa ela tem que pagar imposto, ela tem que pagar isso, o motorista tem que tirar a carta, tem que fazer o curso disso, o curso daquilo, não pode tomar você fala aí, tem um monte de coisa. Então, assim, pro Uber tá fácil. O cara vai lá hoje, aluga um carro e sai. Tem que ter regras. Hoje os caras não têm uma CLT. Sim. Entendeu? Hoje tem o cara do Uber lá que ganha, não sei, 25%, 30%. O que esse cara dá em troca? Entendeu? Não dá nada. O cara vem aqui, aluga um carro, tem que se cadastrar nisso daí, ou no 99, ou nos outros aplicativos. Sim. Mas o aplicativo leva e não dá nada em troca. Então tem que ter algumas regras. Mas, assim, o cara hoje não quer mais trabalhar de ônibus. Não quer porque... O motorista do ônibus está saindo, ou o que ele faz? Ele trabalha de ônibus e aluga um carro, que eu tenho caso disso, e faz um bico de Uber. De Uber. Por quê? Porque ele não pode fazer hora extra, se faz mais de 2 horas extra. A empresa não aceita, que amanhã depois o cara entrando com o processo ganha. Então tá difícil. Antigamente tinha lá o cara do tabelão, você deve lembrar disso daí. O cara tabelão. O cara trabalhava 16 horas, tinha motorista que tirava aí de salário aí 5 mil, se fosse hoje. Eu fiz tabelão até de 20 horas na fiscalização, de cobrador, tudo. Então, o cara que trabalha 16 horas, o cara aguenta. Só que, infelizmente, hoje a empresa não está conseguindo. Eu acho que precisa existir. E aí, acho que você é um cara sereno, um cara inteligente, um cara que está na frente disso aí. Acho que precisa existir alguns ajustes aí, né? Porque assim, eu vejo hoje essa falta de motorista. A tabela que não tem hora extra, o tabelão era um problema. Eu entendo que era um problema, né? O por fora também era um problema, a gente sabe de todas essas histórias, né? Eu vejo que nos últimos 10 anos os empresários se preocuparam mais com isso. Né? E eu tenho grandes e bons clientes aqui que pagam tudo certinho, tudo por dentro e não quer fugir da regra, quer fazer a coisa direito. E é até uma orientação que eu falo. Se fizer direito, a gente não tem problema com a justiça, nem com o sindicato, nem com o profissional. Agora, vamos seguir a regra. Agora, eu acho que a regra, às vezes, falta um pouco para a realidade que a gente vive hoje. O motorista hoje está indo embora porque não tem hora extra. Porque só com o salário, às vezes, ele não consegue dar conta. E aí, o chefe de tráfego lá, o escalante aqui, maldoso daquela época, falou, não, cara, você faltou, vou te pôr numa outra tabela seca. Aí já faz o quê? Põe o cara na tabela seca. O cara não vai sobreviver na tabela seca diferente de uma tabela com 2 horas extra. Até porque você ganha X, você trabalha com aquele valor por mês. A partir da hora que ele te muda, ele tá te prejudicando. Entendeu? E aí eu falo, cara, hoje você pode fazer só 2 horas extra. Só que aí você sai de lá, você tem um carro alugado, você sai de lá e vai fazer Uber até 10, 11 horas da noite. Você pegou 3 horas da manhã de ônibus, saiu 2 horas da tarde, 3 horas você pega seu carro e vai fazer Uber até 10, 11 horas da noite. Aí você não vai dormir tarde, não tá te prejudicando? Hoje você tem que ter 11 horas que a lei pede, né? 11 horas de intervalo. De intervalo. Só que você não tá fazendo 11 horas porque você tá fazendo outro bico fora. Sabe aquele setor, te prejudicando na empresa. Aquele setor que eu te falei de investigação de causa e não disciplina, isso caiu também. Os motoristas estavam se envolvendo em um acidente por excesso de cansaço, né, por conta da ligação com o Uber. O cara fazia a tabela seca na empresa, ia pro Uber e aí sentava a madeira até sei lá que hora e depois estava dormindo no volante do ônibus, com cheio de passageiro. Mas não foi no ônibus, mas foi no Uber. Exatamente. Entendeu? Então, se ele ganha bem, ele dá espaço para outro no Uber, que nem eu falei, não sou contra o Uber. Eu também não sou, e já teve Uber por aqui, e o Uber se transporta a gente. Aliás, assim, apesar de a gente ser do busão, nosso canal vai estar aberto para qualquer
profissional que seja do transporte, seja ele de passageiro, de carga, aéreo, rodoviário. Agora tem operações aí de balsas também, né? De empresas de transporte. Bom, nosso canal vai estar sempre aberto para ouvir esse outro lado aqui também, apesar da gente ter o diesel na veia e ser do busão. Então mas é isso eu também não sou contra. Eu acho que isso virou uma alternativa, prejudicou as empresas, prejudicaram. Mas não nasce uma solução se não existir uma demanda. Existiu uma demanda. O passageiro dormia na rua se perdesse o último ônibus. Hoje o passageiro tem o plano B, o C e o D. Então, a gente até tem na convenção, a gente pede lá as primeiras 2 horas, 50%, acima das 2 horas, 100%. Mas é coisa da gente conversar. A própria categoria aumentar isso, sabe? Até para favorecer o trabalhador, aumentar mais 4 horas, sei lá. A gente tem, hoje eu estava conversando mesmo com um amigo meu, sobre, na sua época também devia ter. Eu fui cobrador, eu trabalhei em 2 horários. Sim, você pegava horário de pico. Sim. Você chega de manhã, 4 horas da manhã, trabalha até as 9. Vai para casa, então você fica das 9 até as 4 da tarde descansando. Sim. Vai no banco, faz o que você quiser. Aí você volta 4 horas da tarde, vai até 8h30, 9 horas da noite. É uma saída. O cara folga sábado. É a dupla pegada. Folga domingo, feriado. E essas coisas tudo saiu por quê? Por causa de processo. Então, assim, eu estou conversando com o advogado para ver se dá para a gente colocar na convenção, não só para ajudar o nosso funcionário, para ajudar as empresas também a sair de processo. Vou falar o que poderia ajudar as empresas, na minha opinião, tá? Não que ela valha muita coisa, mas assim, a minha opinião de profissional do planejamento operacional. O que eu vejo nas duplas pegadas? Elas são necessárias para a empresa, senão ela não sobrevive. Nos anos 90 não tinha dupla pegada. Começou no final dos anos 90, se eu não me engano, na minha experiência. Ou se tinha, era muito pouco ainda. Hoje toda empresa tem o carro que oscila, é a dupla pegada, é o roda e para. Cada lugar do Brasil eles chamam de um jeito. Eu fui descobrindo em outros estados do Brasil que chamam diferente isso, né? Mas é o dupla pegada que a gente conhece aqui. O que acontece? A legislação, com essa questão do intervalo intra-jornada, não dá para você colocar. Não precisa colocar o cara no horário da manhã do pico e no pico da tarde, a conta não fecha para das 11 horas nunca. Então, se tiver a dupla pegada, não vai dar certo com a legislação. Então, eu tenho uma legislação que não foi pensada para a minha realidade do transporte, para o meu pico, para os horários de pico do passageiro transportado, principalmente aqui na Grande São Paulo. Então, assim, o dupla pegada virou um problema para o programador. Porque para eu atender aquela demanda, eu não consigo atender a legislação. Então, mas aí se a gente tem uma convenção, aí a convenção supera a legislação. Então a gente pode estar estudando um jeito como a gente já tem no turismo, no fretamento. Perfeito. Você pega hoje um motorista do turismo, ele vai na Praia Grande, vai levar uma excursão lá para Aparecida do Norte. Aí ele sai daqui 5 horas da manhã, 8 horas da manhã ele está na Aparecida do Norte. Ele para o ônibus e volta 5 horas da tarde. Então, assim, ele está parado das 8 às 5. Aí nós temos um grande problema hoje com os empresários, por quê? Porque esse pessoal, a gente entende que ele está a trabalho, ele não está dirigindo, mas ele está fora de casa. Perfeito. Então ele tem que ganhar. Porque ele está lá na Aparecida, ele não está aqui com o cara do urbano que larga 9 horas da manhã e vai para casa dele e volta à tarde. Ele está à disposição do Lá ele está à disposição da empresa, ele tem que cuidar do ônibus, ele não pode sair de perto do ônibus. Às vezes ele tem que dormir no ônibus, né? Tem que dormir. Então, assim, lá também, às vezes, dependendo do que o cara fizer, não dá 11 horas. Mas a gente tem isso dentro da convenção lá. Legal. Entendeu? Então, por que não a gente não estudar um jeito no urbano também de voltar isso daí? Então a gente tem vários, a gente tem no carga, que também tem essas dificuldades no carga. Hoje o turismo ela está complicada. Se o cara sair daqui para Bahia, ele não pode pegar na nova regra que está aí, ele não pode sair que nem ele fazia. Sair eu e você de motorista no ônibus, você dirigiu e ia dormindo no ônibus. Aí você dirigia 6 horas, 7 horas, eu pegava e assumia, você ia dormindo. Hoje já não pode mais. Na nova aí que eles estão colocando, um cara tem que esperar na cidade e tal. Aí você trabalha 6, 7 horas, chega na cidade, você desce, o outro assume, aí você vai mais tanta hora, depois na outra cidade. Então, que é um outro problema para as escalas do fretamento e do turismo. E para nós, você imagina, porque qual empresa que vai conseguir registrar você? Se te registrar aqui, vai te jogar lá. Você vai ter que ir para a cidade em um outro ônibus, você não pode ir no mesmo ônibus. Aí você tem que ir lá em Minas e esperar eu lá. Aí depois eu tenho que ficar lá, eu tenho que vir para cá. Então, acaba ficando cara a conta. E aí não fecha. Leandro, sabe que eu faço mentoria também para profissionais do transporte, né? E uma das demandas que eu tenho aqui é sobre esse planejamento do fretamento contínuo e do fretamento eventual, que é o turismo que a gente fala. Eles
estão buscando um profissional para a área de planejamento. O cara que pensa como casar essa necessidade. E eu tenho falado para eles, gente, não existe esse profissional no mercado, a gente tem que criar a pessoa dentro da empresa. Pegar esse cara que ou é um motorista, né, que conhece bastante a maioria das linhas, que tem alguma facilidade com a parte de cálculos e tal, e criar um setor de planejamento ou com alguém que é da operação ou da administração, alguém que viva a empresa já. Não existe o profissional de planejamento de um turismo, de um fretamento no mercado. Esse cara não tem, ele é criado dentro da empresa. O fretamento do cara sai de manhã para fazer uma entrada lá da COFAP, sei lá, Mercedes, da Volks. Aí ele vem para casa, deixa o ônibus parado, então ele não está à disposição da empresa. Ele para o ônibus e vai fazer o que ele tem. Depois ele volta à tarde, que seria as duas pegadas do urbano. Mas o do turismo, que viaja, eu falei, meu, nós vai ter que pensar numa saída. Porque se eu contratar o João lá de Minas, beleza. O Alex saiu daqui, chegou em Minas, ele desce. Vai ficar no hotel. Aí o João assume. Só que o Alex, como que ele vem para cá? Pois é, como ele volta para casa dele. E o de Minas, a hora que chegar lá na Bahia, ele vai ficar lá. Vai ter que vir outro, que ele não pode chegar e já voltar. Aí tem que vir outro voltando. Então você tem que ter 4, 5 motoristas. Isso acontece no rodoviário também, né? Às vezes então, só que antes eu saía com você aqui no ônibus, eu ia dormindo, ia revezando. Entendeu? Só que a dormida dentro do ônibus não vale, mano. Não para eles não é igual um hotel. Eu também acho que não vale. Não, eu também acho, mas assim, tem que ser um jeito que a conta feche, porque assim, hoje no fretamento, a Volks não quer mais pagar reajuste. Todo ano a gente vai lá negociar, eles vêm com a planilha lá e falam, ó, eu pedi 5% de reajuste, eles querem que eu tire os 5%. Exatamente. Então, assim, tá acabando o fretamento. Infelizmente tá acabando o turismo. Hoje, você viajar de avião tá ficando mais barato do que de ônibus. Acho que o turismo foi das empresas que mais sofreu, né, com a pandemia, porque aí quebraram mesmo. O turismo não podia, não existiram. Alguns fretamentos sobreviveram por conta das indústrias que não pararam, né? Alguns fretamentos duplicaram o tamanho, triplicaram o tamanho, porque precisa colocar mais ônibus para separar as pessoas. Aí teve outros que, quando acabou, não tinham o que fazer com a frota, e teve outros que souberam aproveitar essa frota. Então, o fretamento contínuo, a maioria conseguiu até lidar. Agora, o turismo sofreu demais. Eu também acho. Essa pandemia, aí o turismo perdeu o sentido. O cara que conseguiu sobreviver porque tinha outros recursos, né? Nós perdemos muita empresa aqui de fretamento. Bastante. Né? Hoje está bem pouco. A gente tinha 7 mil aí. Hoje nós está com 3 mil. Caiu muito. Cara, mas eu fiquei feliz de saber que na presidência aqui do sindicato tem um cara que está pensando que a conta precisa fechar. O cara que está pensando que precisa conversar os dois lados, né? Que não está pensando só num lado ou só em outro, né? Eu costumo dizer que o sindicato normalmente está buscando os direitos do profissional, e às vezes eu já conversei com caras do sindicato e falou, tá, e os deveres? Que hora que a gente vai falar dos deveres do cara? Porque tem a parte que eles também têm que, né, tem que cumprir com a jornada deles da melhor forma possível. Eu acho que se o profissional também cumprisse com a jornada dele, se preocupando com essas questões, com esses índices de qualidade que tem no transporte, com o passageiro bem transportado, com segurança, conforto, pontualidade, ele vai estar ajudando também, ele vai estar se ajudando, né? E eu acho que você é um cara que busca esse equilíbrio entre o que é direito, o que é dever, né? Porque precisa olhar para os dois lados. Eu achei interessante isso, dessa abordagem. Eu vou fazer de tudo para que a gente consiga isso, né? Porque assim, é fácil a gente falar. Difícil é fazer. Mas assim, com o trabalho que eu venho fazendo, com o programa aqui que você está me dando uma abertura para me estar passando isso para bastante gente. Eu sei que aqui vai ter empresário que vai assistir, vai ter chefe, vai ter funcionário, para eles verem que a gente tem que ser um grupo só. Sim. Eu acho que assim, se todo mundo der as mãos, a gente tem resultado. Agora, a hora que cada um quer por si, alguém acaba ficando, né, no meio do caminho. Meu pai fala, a corda sempre quebra pro lado mais fraco, né? Mas eu acho que nesse momento não tem ninguém fraco. Tem todo mundo forte, desde que um ajude o outro. Exatamente. E o funcionário fazia a parte dele. A gente sabe que tem funcionário que peca, né? Mas às vezes é que nem eu falo, às vezes ele peca até por causa da mal administração da empresa. Porque a partir da hora que eu chego em você aqui e falo assim, hoje eu tenho um médico, eu não queria trazer o atestado. O meu médico é 9 horas da manhã, eu pego às 5 horas da manhã e largo ao meio-dia. Se eu trazer só das horas, você não vai aceitar. Entendeu? Então vamos trocar meu dia. Se você conseguir trocar, você já está economizando
para a empresa. Perfeito. Só que às vezes o cara fala, não, traz o atestado. Aí o empresário vai ver aquele cara no final do mês e fala, puta, aquele cara todo mês me traz atestado, mas não sabe que ele foi lá para trocar. Então tem empresas que às vezes eu tenho pessoas que me procuram e eu falo, você sabia que fulano veio aqui... mandando o cara pegar o atestado? Mandando pegar atestado. Então, assim, às vezes o próprio gerente, o chefe lá estraga o funcionário. Como tem funcionários que, tipo assim, eu quero sair da empresa. Ele fala assim, puta, eu vou pedir a conta, meu, tenho 20 anos aqui, vou nada. Começa a meter atestado. É errado, eu acho que assim, a empresa ajudou muito esse cara. Se ele tem 20 ou 25 anos, ele deve ter formado alguma coisa filha, de boa deve ter na empresa, ele né? Deve Porque ter o cara comprado, tanto tempo assim. Deve ter comprado o carro dele dali, a casa dele dali. Então, assim, porra, a empresa já me ajudou tanto. Tenta procurar, vai no chefe, não dá? Procura o sindicato. É que nem eu falei para você, eu não sou amigão da empresa, mas eu tenho uma amizade boa. Então, assim, eu tenho muitos que me procuram, eu chego na empresa e falo assim, meu, faz um acordo com o cara, paga tudo que é dele, paga parcelado, mas paga que é dele. Ele ajudou muito a empresa também. E às vezes o parcelado ajuda a empresa, porque tem empresa que não tem condições hoje. Se chegar 100 cara lá numa empresa com 200 funcionários e falar assim, eu quero sair, ele pagar todo mundo, ele quebra. Então, vamos fazer um acordo? Faz um acordo, paga o cara, você tem 100 mil aqui, você vai receber tudo, mas eu posso parcelar para você em 10 vezes, 5 vezes? Tem que achar o equilíbrio. Entendeu? Tem que achar um jeito que a gente já consegue isso em algumas empresas. Ô, Leandro, você sabe que quando eu comentei nos bastidores aqui com uns colegas aqui, sempre tem alguém que é do diesel ou do busão passando por aqui, às vezes para tomar um café, e a nossa porta também, depois que veio aqui a primeira vez, nossa porta vai estar aberta para você vir quando quiser, né? O convite está feito, quiser trazer algum colega de algum setor, ou do lado da empresa, do lado dos profissionais, seja qual o setor, a nossa porta vai estar aberta aqui para você também. Mas quando eu falei, vou bater um papo com o presidente do sindicato, os caras falaram, mas você não é do lado dos empresários? Você vai falar com o cara do sindicato? Eu falei, eu nunca tive lado nessa história, meu lado sempre foi o transporte. Independente de quem está certo, ou quem paga a conta, ou de quem defende, eu não tenho lado aqui, né? Eu acho que o meu lado foi escolher, a minha carreira profissional me trouxe para o ônibus, né, através do meu avô, como eu falei, então tem diesel aqui. E eu, desde quando eu pisei, e fiz as minhas coisas erradas lá no comecinho, porque ficou lá nos anos 90, eu digo que a gente só pode contar as histórias do que a gente fez de errado aqui lá dos anos 90, de 2000 para frente, eu acho que a gente foi aprendendo, né, e evoluindo. E eu não tenho um lado aqui, o meu lado é para um transporte melhor, para o profissional do transporte se orgulhar de trabalhar no ônibus e ser bem tratado. É o que você falou, o cara pediu... Eu já vi isso acontecer, pessoalmente. O motorista chega e pede para trocar uma folga, porque ele tem que ir no médico. E o cara fala, não, pode trazer atestado. Às vezes é o escalante, o programador, o cara ali do tráfego que não está preparado também para entender isso, cara. Então, a gente vem com o canal para trazer informação para todos os setores do transporte, seja ele na operação, na manutenção, na administração, planejamento, escala, plantão, CCO, todos os setores operacionais, ou na manutenção preventiva, corretiva, mecânica, elétrica, funilaria, pintura, ou na administrativa. Eu não vou falar todos o organograma da empresa, mas é para trazer informação não só para quem gosta do ônibus, para quem vive do ônibus. E eu acho que todos nós vivemos do ônibus, de alguma forma, direto ou indiretamente, né? Mas os profissionais que estão aí na categoria, eles precisam ser ouvidos diferente. E eu tenho criado conteúdo relacionado a isso, criado curso. Às vezes, alguns empresários não gostam de algumas coisas que eu falo aqui. Eu não estou indo para o lado do sindicato de forma nenhuma, estou indo para o lado do transporte, do que é certo. Que eu acho que é o que você está buscando. Óbvio que você tem o lado da categoria, o lado que você está buscando aí, né, seus objetivos como presidente do sindicato, mas está equilibrando tudo isso aí. E é legal a sua parte também, você falar, porque assim, se eu vim aqui falar um monte de empresário e falar só o que o sindicato faria, então assim, quem me assistir aqui vai falar, porra, meu, olha lá, o presidente falou que nós temos que pegar 10%, 20%, não falar o problema das empresas, exatamente, como você trouxe aí, fica ruim para mim. Exatamente. Porque assim, eu quero que o povo entenda que eu estou aqui para defender ele, sim, mas que as empresas também têm as dificuldades dela. Entendeu? Como eu já falei, não estou aqui defendendo empresário, não. Mas a maioria das vezes o empresário não sabe tudo o que acontece lá dentro. Então, assim, o empresário, a partir da hora dessa conversa nossa, tenho certeza que aqueles que assistirem, que vê,
vai começar a pensar mais, de repente chamar o funcionário dele, o chefe lá, o gerente, e fala, meu, tá acontecendo isso? Eu vi lá o Leandro falando, tal, disso daqui. Acontece. Será que não é melhor a gente dar uma olhada nisso? Acontece. Olhar com mais carinho? Talvez até para ajudar o funcionário. Então, assim, o seu legal é que você não tem lado. Até porque se você tivesse lado, eu não estaria aqui. Eu vim aqui porque você tá falando umas coisas que, assim, até me ajudando. Como você falou de CLT, eu acho que é legal. Eu vou pensar já daqui para frente para me fazer uma planilhinha para o pessoal, vou entregar uma cartilha com o que é isso, o que é aquilo, quais os direitos que eles têm, porque a gente está com problema agora mesmo, a gente fez esse PLR aí, e as pessoas falaram a mesma coisa que você falou para mim. Falou, meu, isso daqui tem dupla, como que fala assim? Interpretação. Dupla interpretação. Tem um caso aqui que está falando isso, mas eu não sei se é para pagar ou não. Teve empresa que descontou coisas que não era para descontar. Eu fui, expliquei, eles pegaram e falaram, o mês que vem a gente devolve isso daí, Leandro, na segunda parcela. Então, assim, é legal isso. Quais as suas obrigações, quais os direitos que você tem, isso daí é legal para começar a conscientizar a categoria. O cara não precisar, tem coisa que o cara vai no sindicato perguntar uma coisa que se ele tiver na cadeia, ele não precisa de ir lá, ele evita de ir lá. Então é isso, convidar também vocês, o dia que vocês quiserem conhecer os sindicatos, benefícios nossos. Vamos sim, com certeza. Tá lá, a porta está aberta, nós temos a posse agora dia 1º de abril, se vocês quiserem ir lá, a gente imagina aí de 2.000 a 3.000 pessoas, vai estar passando por lá da categoria, se vocês quiserem ir lá, fazer uma entrevista com o pessoal, fique à vontade, depois eu vou mandar o convite para vocês. Ótimo. E assim, meu projeto nesses 5 anos é fazer o melhor de mim para essa categoria, como eu já fui categoria, você já foi categoria, a gente sabe o que eles passam, como você falou, na veia não corre sangue, corre óleo. Então, assim, a gente sabe as dificuldades deles. Então, assim, para mim, quando eu vejo um cara lá, hoje, como eu falei, eu tenho uma colônia de férias, esses dias a gente chegou na colônia de férias lá, eu levei um pessoal do interior, me pediu um espaço lá para fazer uma reunião, e eles chegaram lá e viu um monte de carro novo. Falou, caramba, Leandro, quem é esse pessoal? Eu falei, é motorista, cobrador, manutenção. Ele falou, porra, com esses carros, quanto que esses caras ganham? Eu falei, ganha X. Ele falou, puta, ganha bastante. Eu falei, não é que eles ganham bastante, é vocês que ganham pouco. Porque o nosso salário aqui não é o que eu queria. É um salário legal, mas não é um salário bom o que a gente espera. É igual um motorista hoje aqui ganha R$ 4.500. É bom? É um salário bom, não é um salário ruim. Mas aí você pega hoje um cara que paga aluguel. Você não acha uma casa simples, uma casa de 4 cômodos com menos de R$ 1.500 de aluguel. Pois é. Aí você pega uma internet que hoje é obrigado, é X. Então, assim, acaba tudo isso daí acabando. Dá pro cara sobreviver? A verdade é que tá difícil para todos, né? De alguma forma, porque você pega um salário de 4.500. Quando eu criei o curso de Gestão de Operação em 2021, eu fiz uma pesquisa de salário dos motoristas no Brasil inteiro, né? E me aprofundei nesses dados. E naquela época, em 2021, eu pesquisei. Para trás, era R$ 2.500 a média do salário do motorista. É isso mesmo, a gente fez. E aí você vê, hoje em dia, a gente está falando de um salário até aqui da região, mas tem empresa querendo pagar muito menos para motorista por aí. Não na nossa região aqui. A gente tem empresa aí que hoje paga R$ 2.000. Então, cara, aí a conta não fecha de duas formas. Não tem como você pegar um equipamento do valor que colocar gente que não tem valor dentro e pagar R$ 2.000 pro cara transportar esse negócio, cara. Aí começa a perder o sentido algumas coisas. É óbvio que talvez o serviço não seja rentável, ou seja, uma categoria diferente. Isso estava acontecendo muito em fretamento, em escolar, coisas desse tipo. Mas você acha que o motorista que está ganhando 2, ele vai querer ficar ali? Se ele sabe que se ele for por banda, ele vai ganhar 4? Não vai. Não vai, cara. Ele vai fazer o quê? Vai fazer de qualquer jeito para sair. Então aí é uma coisa que precisa pensar. Mas aí é a estratégia do empresário que está promovendo isso. Óbvio, o sindicato tem aí a sua participação de como equalizar também essas questões. Mas é só uma opinião própria aqui. Mas é isso aí, Alex. Então eu fico feliz de pessoas ver a nossa categoria. Você ir numa garagem hoje, tem um monte de carro novo, muitos têm casa de aluguel, né? É claro, o cara tem 20, 30 anos, o cara soube fazer as economias, né? Usar o dinheiro dele, então para mim isso é gratificante. E eu quero daqui 2 anos vir aqui e falar para você, lembra quando a gente conversamos lá, minha categoria tá assim, o pessoal tá voltando, tá querendo ser motorista de novo. Eu vou ficar Mas para isso tem que ter parcerias, né? Vou ficar feliz em recebê-lo com essa história, com essa notícia daqui a algum tempo. De qualquer forma, o meu canal já vai estar aberto. Eu vou estar à disposição para a gente trocar ideia também, até com relação a essas database, quando tiver a database, qualquer coisa a gente fazer. Eu vou estar à disposição, falar, Alex, vamos trocar uma ideia aqui e tal.
quiser ouvir minha opinião, eu tenho uma opinião que eu não inventei. Eu vivi ela, né, em várias garagens, e eu sou um cara que, uma vez perguntaram para minha esposa, foi até num evento recente aqui, o que o Alex gostava de ganhar, porque era meu aniversário, que não me dá um presente. Ele falou: o Alex gosta de gente, o Alex não gosta de coisa. Então eu vou para uma garagem de ônibus, até fora do estado muitas vezes, e eu não sou o cara da gravatinha que vai lá, cumpre o horário comercial e vai embora. Eu vou para a recolha da frota, eu vou para ver o ônibus lavando à noite, eu vou ver a frota saindo de madrugada. Eu sou o cara eu sou do busão. E aí eu faço questão de ouvir todo mundo no meio disso. E aí o conteúdo que eu tenho hoje é dessa experiência vivida nas empresas e nas pessoas que vêm aqui, né? Os convidados aqui acabam trazendo conteúdo, como você. Eu não tinha ainda conversado assim de cara a cara com o presidente do sindicato, apesar de ter conhecido seu pai no passado. Tinha uma admiração, inclusive, pela pessoa, porque independente do lado que tiver, é o que eu falei, eu nunca tive lado, eu sempre tive o propósito. E o propósito é o transporte, é o profissional, é a família do cara, né? Falando disso, vou deixar um recado para os motoristas, meus amigos, e para os seus amigos lá também, porque eu sei que você deve ter muito mais do que eu, mas tenho alguns amigos motoristas. E uma coisa que tem afetado muito eles, cara, é uma história, eu tenho até uma camiseta, no pé de cabra. Eu falo para os caras: não mexe com isso, que isso aí vai dar problema, né? O emocional do cara bala. Eu falei esses dias pro cara, ele tava me contando a história dele. Falei: cara, não tem como você passar o dia inteiro enganando a sua esposa e depois querer dormir com ela. Isso não dá certo. Você vai errar em algum momento e está cometendo um grande problema. Então tem questões emocionais, tem questões de relacionamento, tem questões humanas, né? Tem questões diversas aí para ser cuidadas aí no nosso setor. Você é um cara do bem, vai estar olhando com carinho para tudo isso daí. Eu vou estar sempre à disposição por aqui também. A gente está chegando no nosso ponto final, nosso fim da nossa viagem. Parece que a hora aqui passa muito mais rápido do que numa tabela, num tabelão. Não é isso, brother? 1h10. 1h10. Parece que a gente nem começou a conversa ainda, mas a gente está chegando ali para o nosso ponto final, para recolher para a garagem. Deixa o salve, o abraço aí para quem você quiser, para seus amigos do busão, lá do sindicato, para empresários que conheçam, para a família. Deixa aqui nessa câmera aqui e a gente vai ter que encerrar nossa viagem por hoje. É isso aí, Alex. Bom, quero agradecer primeiramente a você, ao pessoal da sua organização aqui pelo espaço, dizer que quando quiser fazer um convite para mim vai ser ótimo, agora mesmo passando a database. Se você quiser que eu venha aqui falar o que a gente conquistamos nesse ano, show. Não só no urbano, como no turismo fretamento, no carga, no diferenciado, na coleta, estou à disposição. E dizer para mim que foi gratificante tudo isso. Aprendi algumas coisas com você aqui também. É legal esse bate-papo, né? É legal que sempre fosse feito isso, né? Não só com o sindicato, como você falou aí, com funcionários, que o empresário também. Sim. Um dia vem aqui, fala o lado dele também, até para a categoria entender. Eu acho que é legal, como você disse que não tem lado, todos vêm aqui e falar o que passa, né, no dia a dia, porque isso é importante. E deixar o meu abraço aqui para a categoria, né? Que nos assistir, e que o sindicato está lá de porta aberta para qualquer um de vocês. Eu sempre falei, desde quando eu assumi o sindicato, eu deixei minhas portas abertas para qualquer um. Eu não sou só presidente, eu sou amigo. Acima disso, eu sou categoria. Meu registro na carteira não é presidente de sindicato, e sim motorista. Então, hoje eu estou lá, é passageiro. Amanhã talvez eu estarei num ônibus, dirigindo um ônibus de novo, e vai ter outro no meu lugar. Então, é legal que todos participem do sindicato e conheçam o sindicato. É isso. Um abraço a todos. Maravilha. É isso aí, então, gente. A gente chega ao fim da nossa viagem aqui, a nossa viagem do Podbus 64. Foi um prazer receber você aqui. Leandro Mendes, presidente do sindicato do ABC aqui, dos motoristas do ABC. Filho do Chicão, saudoso Chicão. Muito conhecido demais no transporte, tem boas histórias aí do Chicão, depois eu vou querer saber algumas outras também. E eu queria que Deus te abençoasse aí na sua jornada, que você pudesse continuar com essa energia, com essa pegada diferente de buscar o que é certo, o que é correto, de ser um cara sereno, tranquilo. Eu não sei se sempre foi assim, né? Se já teve os momentos, esses caras muito, muito serenos assim, quando resolve dar porrada, o negócio pega. É uma brincadeira à parte, eu queria que Deus te abençoasse na sua jornada. O nosso canal vai estar aberto aqui para receber. A gente vai continuar o nosso contato,
né? Eu digo que depois que passou aqui, aí ganha o bilhete VIP e Obrigado. aí a gente vai seguir com essa conexão, né? Sempre com o mesmo propósito de buscar um transporte melhor, né? E de também mostrar que tem coisa boa, tem presente sindicato bom, tem um profissional bom, tem empresário bom. O transporte não é aquilo que a televisão do dia a dia está mostrando, não. Só está mostrando a coisa ruim. Tem muito trabalho para aquilo ali acontecer e a gente sabe, você sabe disso, que não é tão simples assim colocar um ônibus na rua todo dia e colocar 1.000 ônibus na rua todo dia, ou 2.000, 3.000, ou 13, 14 mil ônibus como se coloca em São Paulo, né? Ou milhares de ônibus como são colocados aqui na nossa região. É isso, agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco para ir pro próximo episódio. Isso. Mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Deixa o tchau lá e vamos pro próximo.